teve, infelizmente, a morte de um ator, de uma figura pública, né, idosa, tinha sido vacinada com 2 doses da Coronavac há mais de 14 dias. A gente viu diversos casos, conheço alguns casos, inclusive, de conhecidos que morreram por causa de Covid, mesmo tendo sido vacinados. Já é algo que a gente comentou aqui no canal, fiz até um vídeo sobre isso, mas é sempre bom a gente lembrar, né? Por que está acontecendo essa polêmica hoje? E aí o Júlio me trouxe esse gráfico aqui bem lembrado. E o que significa isso aqui, Júlio? Bom, primeiro é importante a gente explicar o que esse gráfico, né, de onde que ele veio. Ele é do estudo de eficácia do Profiscov, né, que é o estudo da aplicação da Coronavac em profissionais de saúde, que foi o estudo no qual o Butantan se baseou para poder submeter os documentos relativos à eficácia da vacina nessa população. Quando a gente fala de eficácia, geralmente a gente fala um número bruto, né? A gente ouve, a Pfizer tem 95% de eficácia, né? Moderna 94% de eficácia, como se fosse um número único. Só que a gente tem várias implicações atrás disso. Primeiro, essa eficácia que a gente geralmente apresenta tem que ser vista dentro do artigo, né? Dentro das publicações, dentro do número que é passado, exatamente como ela foi calculada. Então, no caso da Coronavac, quando a gente fala que ela é 50,4% de eficácia, essa avaliação foi relativa a casos muito leves. Então, basicamente, casos com sintomas, mas que não precisam de atenção médica. E isso foi considerado, né, pelo que a gente estabeleceu para aprovar vacinas, como suficiente para que a vacina fosse aprovada. Quando a gente sobe, né, uma escala, e a gente vê que são os leves, que precisam de assistência médica, então tem sintoma, mas precisa já de uma atenção, 78% de eficácia. O que isso quer dizer? Que no grupo que tomou a vacina, em comparação com o grupo que tomou placebo, a gente teve 78% menos casos do que a gente observaria se os dois grupos fossem exatamente iguais, né? O que parece indicar que a vacina protegeu. De fato, é isso que ela fez. Só que quando a gente vai para essa avaliação de moderados e graves, tá? Então, pessoas que precisam ser hospitalizadas, pessoas que precisam ser entubadas, pessoas que vão para a UTI, e aí incluiria também casos que evoluem a óbito. Esse slide, quando foi apresentado, ele foi colocado como 100%. Só que daí a gente entra no segundo ponto que a gente tem que avaliar, que é esse P. Tá? Esse P-valor, né, que a gente chama de P-valor em estatística, ele vai avaliar qual que é a probabilidade de eu fazendo um estudo, em que a vacina Nos mesmos seja... moldes. Perdão? Pode continuar, perdão. Eu fazendo um estudo que a vacina é eficaz com esses dados, em quantas vezes que ele daria esses resultados, qual a chance de dar esses resultados ela não sendo eficaz. Tá? Mais ou menos essa a avaliação que a gente vai fazer. Para os outros valores que a gente está olhando aí, todos eles são abaixo de 0,05, tá? Que é bastante significativo do ponto de vista estatístico. Só que para esse grau 4 a 5 e 6, ele já tem um p-valor de 0,4967. A gente costuma considerar o mínimo para a gente poder aceitar em avaliação clínica abaixo de 0,05. Tá? Isso está acima. Se isso está acima, quer dizer que essa afirmação de 100% não tem o que a gente chama de poder estatístico. Basicamente, o que isso quer dizer? Que o que eu precisava para avaliar a comparação entre os dois grupos não aconteceu com um número suficiente para eu poder estabelecer esse poder estatístico. Né? Eu não consegui observar naquela população, e aqui é importante a gente dizer que nessa população ninguém morreu, nem de quem vacinou, nem de quem tomou placebo, e acho que foram 7 casos, salvo engano, de hospitalização do grupo placebo, e 0 no caso da vacina, por isso que, né, a impressão de que é 100% de proteção, mas a gente não tem poder estatístico para falar isso. O que isso quer dizer, né, trocando em miúdos? Que a gente pode afirmar, né, que se a gente for extrapolar, a gente tem uma segurança para fazer essa extrapolação para os casos leves, para os casos muito leves. Para caso grave e moderado, a vacina protege? Muito provavelmente sim.
E, na verdade, eu diria que comprovadamente sim. Por quê? A gente já tem estudos de efetividade, que daí é aplicação em população real, né, dados do mundo real, no Chile, por exemplo, de aplicação da Coronavac com proteção, salvo engano, agora eu não lembro o número de cabeça, mas acho que era 88% de proteção de casos de hospitalização com intubação e óbitos. O que quer dizer que a vacina protege. Só que o problema é quando a gente afirma que ela protege 100%, 100%. Como foi feito na apresentação, né? Eu lembro direitinho, porque essa apresentação eu acompanhei ao vivo, inclusive. Uhum. O slide, ele tá correto para um cientista. A gente sabe ali, eles colocaram o p-valor, é isso que a gente Eles está foram mostrando. transparentes, exato, Só que a forma como se comunica isso para a população, que não adianta a gente explicar o que é a significância estatística. Falou que é 100%, é aquela coisa que até na escola a gente aprende. Nunca vai ser nunca e nunca vai ser sempre. Sempre tem alguns casos que escapam, né? Mesmo que você tenha a melhor vacina do mundo, você não vai conseguir proteger contra 100% dos casos graves e moderados, apesar disso ter sido comunicado. Né? Eu vou passar aqui, tem mais. Você quer comentar mais alguma coisa sobre isso aqui? Não, eu ia só falar de uma outra questão que não está Pode abordada falar. aí no slide, mas que a gente que avalia a população sempre vai se preocupar. Que eu falei que a eficácia é um número único, né? Então, por exemplo, 50,4%, 78%. Só que ele é um número pegando todo mundo daquela população e comparando com todo mundo da outra população. Quando a gente fala de comparação de eficácia de vacina, de medicamento, de tratamento terapêutico, a gente talvez, dependendo da situação, é importante a gente separar por sexo, por idade, por estilo de vida, né? Porque daí a gente está avaliando se a resposta imune vai ser diferente, se a pessoa tem alguma coisa que possa interagir. Então a gente tem que tomar esse cuidado, né? E acho que a gente vai abordar aqui quando a gente for falar desse caso dos idosos especificamente. Essa afirmação de eficácia, a gente já viu que é um pouco diferente quando a gente analisa uma população mais idosa, né? Então, olhar um número bruto para a população em geral é uma coisa, olhar para uma população específica é outra um pouco diferente.